Bom dia, amados irmãos. Com muita alegria que eu venho compartilhar mais uma palavra com cada um de vocês. Hoje vamos falar então sobre a parábola do semeador, que está no livro de Lucas, no capítulo 8, do versículo 4 ao 15. A palavra hoje que o Senhor tem para falar ao nosso coração é sobre a perseverança na fé. Então vamos ler. Reunindo-se uma grande multidão e vindo a Jesus gente de várias cidades, ele contou esta parábola. O semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho. Foi pisada e as aves do céu a comeram. Parte dela caiu sobre pedras e quando germinou, as plantas secaram, porque não havia umidade. Outra parte caiu entre espinhos que cresceram com ela e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, cresceu e deu boa colheita, a 100 por 1. Tendo dito isto, exclamou: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Seus discípulos perguntaram-lhe o que significava aquela parábola. Ele disse: a vocês foi dado conhecimento dos mistérios do reino de Deus, mas aos outros falo por parábolas, para que, vendo, não vejam e ouvindo, não entendam. Este é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. As que caíram à beira do caminho são os que ouvem, e então vem o diabo e tira a palavra do seu coração, para que não creiam e não sejam salvos. As que caíram sobre as pedras são os que receberam a palavra com alegria, quando a ouvem, mas não têm raiz. Creem durante algum tempo, mas desistem na hora da provação. As que caíram entre espinhos são os que ouvem, mas ao seguirem seu caminho são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas e pelos prazeres dessa vida, e não amadurecem. Mas as que caíram em boa terra são os que, com coração bom e generoso, ouvem a palavra, a retêm e dão fruto com perseverança. Então nós vemos aqui 4 exemplos que Jesus nos deixou, de pessoas, que receberam a Cristo e a sua palavra. As que perseveram até o fim, a essas o Senhor diz que darão muitos frutos. E os outros ele deixa um alerta para nós, para que estejamos atentos. Então a primeira pessoa que ele comenta é a palavra que foi lançada no coração. O diabo vem e rouba, colocando dúvidas, e assim removendo a semente que foi plantada para que a salvação não aconteça e no coração a pessoa não creia na obra da cruz. A segunda pessoa, então, que ele traz como um exemplo para que a gente possa estar vigiando, a palavra, que é a semente, foi recebida com alegria. A pessoa creu, mas abandona a fé no momento da provação, pois diz que ela não tem raiz. Ela está vivendo uma religião, ela ainda não experimentou a intimidade com o Pai. Jesus disse que no mundo teremos aflições, mas que nós tivéssemos bom ânimo porque Ele venceu o mundo. Jesus não nos disse que seria fácil este tempo aqui nessa terra, mas que nele venceremos as provações e aflições, se nele estivermos bem enraizados. Então a terceira pessoa são aquelas pessoas que receberam a palavra, mas os olhos estão fixos nas coisas terrenas, pois as preocupações dessa vida, luxúria, prazeres e outras bandejas que o mundo oferece, que acabam abandonando, porque a carne fala mais alto que o espírito e por isso não amadurecem, não crescem em intimidade com o Pai. Em Gálatas, no capítulo 5, no versículo 1, do 7 ao 9, diz assim: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter a um jugo de escravidão. Vocês corriam bem. Quem os impediu de continuar obedecendo à verdade? Tal persuasão não provém daquele que os chamou. Um pouco de fermento fermenta toda a massa. Este fermento pode ser uma amizade, que pode ter lhe influenciado a voltar a um caminho de onde Cristo um dia te libertou. Ou seja, também os prazeres através dos relacionamentos destrutivos, bebidas, festas, orgias, compulsões, sejam por compras, comidas e tantas outras coisas.
São meios que o mal vai te afastando, porque essas coisas vão tirando a tua atenção dele e tomando um lugar que sufoca tudo o que você recebeu do Senhor. E o abandono a Cristo já aconteceu, e você nem percebeu. Pois é assim que o mal age. Ele não tem pressa, em te conduzir a um caminho de morte, desde que ele prenda a sua atenção. Então, cuidado, amados. Vigie com as distrações. E a quarta pessoa, então, por fim, pessoa que Cristo deseja que sejamos ao recebermos sua palavra, que retenhamos a sua palavra. Conforme lemos em Provérbios 3, no versículo 1. Meu filho, minha filha, não se esqueça da minha lei, ou seja, da sua palavra. Mas guarde no coração os meus mandamentos, pois eles prolongarão a sua vida por muitos anos e lhe darão prosperidade e paz. Entende então hoje por que Cristo deseja que a gente retenha a sua palavra? Porque assim os planos dele de nos dar um futuro cheio de prosperidade e paz vão se cumprir, conforme ele fala em Jeremias no capítulo 29, versículo 11. E assim daremos frutos. O que são esses frutos em nossa vida? Uma vida cheia do Espírito Santo que produz frutos de amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, que diz em Gálatas 5:22. E outros frutos virão, porque quando Cristo é o centro, nós não ficamos mais os mesmos, nós somos transformados pelo Espírito Santo, que gera uma mudança de dentro para fora. Aqueles à nossa volta começam a ver um testemunho em nossas vidas. E nós muitas vezes nem reparamos. Onde antes era gritaria, brabeza, tristeza, agora é paz, alegria, e começamos a ver vidas à nossa volta sendo também alcançadas pelo amor de Jesus, que não vai parar em você, mas que vai gerar frutos de salvação para a glória do Senhor. Porque também diz a palavra do Senhor que eu e a minha casa serviremos a Deus. Assim aconteceu comigo, e se você crer, vai acontecer com você. Este é o desejo do Pai, que todos da sua casa sejam salvos. E hoje a gente vai entrar no finalzinho quando Jesus fala sobre a perseverança, né? A perseverança da fé em Cristo, que é gerada através de uma verdadeira comunhão, que é gerada de confiança, e essa confiança jamais nos deixará decepcionados, que fala também em Salmos 25. Mas vamos falar sobre a perseverança quando fala no livro de Hebreus 12, nos versículos 1 ao 3, quando diz: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, e abrimos um parênteses, essas testemunhas são aqueles que estão vendo as suas mudanças, os quais também estão sendo edificados pelo teu crescimento de comunhão com o Pai. Fecha parênteses. Livremos de tudo o que nos atrapalha. Vamos abrir um parênteses novamente. Tudo que possa roubar a nossa atenção. Então, cuidado com aquilo que tem alimentado a tua mente. Sejam as preocupações, as ansiedades, mas também seja aquilo que você vê, né? Seja um seriado, novela, seja uma rede social, que tem tomado o teu tempo. Fechamos parênteses. E do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os nossos olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Pela alegria que lhe fora proposta, ele suportou a cruz, desprezou a vergonha e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem desanimem. Aleluia. E para finalizar, amados, eu também queria deixar no livro de Coríntios, 2 Coríntios, no capítulo 4, o versículo 8 e 18, que diz assim: somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. O que a palavra do Senhor está nos dizendo para tentar as coisas que não se veem,
Porque se eu focar no problema e na dificuldade, na tempestade, e tirar os meus olhos daquele que tudo pode, ele diz assim: tudo posso naquele que me fortalece. É isso, é eu buscar essa autoridade em Cristo que já me foi dada, orar, confiar e crer que Ele é fiel e Ele vai nos responder. Nosso Deus trabalha no secreto. Nós muitas vezes não vemos o processo, porque é no processo da espera que o milagre está acontecendo em nós. A perseverança da fé está sendo gerada em nós. E essa perseverança não nos permite retroceder. Então já ore agradecendo, porque nosso Deus, Ele não tarda. Ele opera no tempo perfeito para nos mostrar que Ele é Deus. Ele é um Deus de milagres, Ele é um Deus de aliança. Ele não é homem para mentir, mas Ele é poderoso para realizar infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. Amém, amados? Foquemos em Cristo, que é o autor e consumador dessa fé, que vai nos fazer permanecer até a gente correr a boa corrida da fé enquanto aqui estivermos. Aleluia! Vamos orar então. Querido Deus, obrigado por essa palavra maravilhosa, Senhor, que nos enche da Tua presença, que nos renova, que nos transforma, que nos edifica, que vivifica o Espírito que habita em nós. Pai amado, eu oro pedindo para que cada vez mais, Senhor, o Senhor cresça em nós e o nosso eu diminua, para que sejamos essa boa terra, aonde a Tua palavra caiu e ela produziu frutos e frutos que vão para permanecer para a eternidade. Eu selo essa palavra no coração de cada irmão, de cada irmã que está me ouvindo. Eu oro e os abençoo no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Que Deus abençoe. E uma boa segunda-feira na paz do Senhor.